Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre teste de hipóteses. E a primeira pergunta que surge é: o que é um teste de hipótese? Imagina que você acredita numa teoria inicial que parece razoável para você e você não tem por que questionar. Mas aí alguém surge com uma nova teoria que contraria essa teoria inicial. Então o interesse aqui seria testar se essa nova teoria faz sentido ou não. Para isso, a gente usa teste de hipóteses. Por exemplo, imagina que você sabe que o tamanho médio dos homens brasileiros é 1,71 m. A partir disso, uma teoria inicial plausível seria imaginar que o tamanho médio dos homens holandeses é próximo desse valor. Mas imagina que surge uma nova teoria que diz que os homens holandeses são em média mais altos do que esse valor. E então você quer saber se essa nova teoria faz sentido ou não. Como fazer para testar isso? Primeiro, precisaria ser coletada uma amostra e então realizado um teste de hipótese para verificar se essa nova teoria proposta é razoável. Mas então como que eu faço esse teste de hipóteses? Existem 3 formas de fazer isso. Nesse vídeo, eu vou focar em região crítica, mas também dá para fazer isso por intervalo de confiança ou p-valor. Os testes de hipótese variam de acordo com o que você quer testar. Existem 2 tipos de testes de hipóteses. O teste bilateral é usado quando você quer testar se algum parâmetro populacional é diferente de um valor específico. Por exemplo, se a média populacional é diferente de 10. E o teste unilateral é usado quando você quer testar se algum parâmetro populacional é maior ou menor do que algum valor específico. Por exemplo, imagina que você está estudando crânios de seres humanos e você acredita que o tamanho deles não muda ao longo dos anos. Mas então surge uma nova teoria que diz que o tamanho médio dos crânios aumenta ao longo dos anos. Imagina que você fez medições precisas e obteve esse resultado: que o tamanho médio de crânios de seres humanos atualmente segue uma distribuição normal com média 140 e variância 26 ao quadrado. Isso indica que se você pegar um crânio de um ser humano e medir, existe uma probabilidade alta desse valor ficar próximo de 140. Lembrando que nosso objetivo é testar se essa nova teoria faz sentido. E como fazer isso? Primeiro coletando uma amostra. Como eu já tenho toda a informação que eu preciso sobre o tamanho de crânio de seres humanos atualmente, essa amostra que eu vou precisar coletar tem que ser de crânios antigos para eu poder comparar com os crânios atuais e ver se antes era realmente menor. Então suponha que você encontrou 30 crânios de 6.000 anos atrás e mediu cada um deles. Com isso você encontrou os valores x1, x2 até x30, que representam o tamanho de cada crânio medido. x1 pode ter sido, por exemplo, 130, enquanto x2 foi 132 e assim por diante, de modo que a média desses valores, que é a soma deles dividido pela quantidade, foi igual a 131,37. Eu vou chamar esse valor de x barra observado, só a critério de notação. Agora, a partir dessa amostra, eu quero testar se essa nova teoria é válida. Para isso, eu vou fazer um teste de hipóteses. Então, quais são os passos desse teste? O primeiro passo é definir quais são as hipóteses que eu quero testar. Nesse caso, eu quero testar se os crânios aumentaram. Então, se eu chamo de μ o tamanho médio de crânios antigos, eu quero testar se μ é menor do que o valor médio atual. Então, organizando isso, se eu sei que a média atual é 140, eu quero testar se esse tamanho médio de crânios antigos é igual a 140 ou se ele é menor. Mas o que essa hipótese H1 está testando exatamente? Se você lembrar da amostra coletada de crânios antigos, o valor observado foi menor do que 140, certo? Então, se essa hipótese estivesse testando exatamente o que está escrito aqui, ela seria verdadeira, porque esse valor é menor do que 140. Mas o que está sendo testado de verdade não é se ele é menor, é se ele é significativamente menor. Então, esse valor pode ser pequeno o suficiente para rejeitar H0, mas também pode não ser. Depende da distribuição das variáveis que eu estou considerando. Depois de definir as hipóteses sobre o parâmetro populacional, eu preciso decidir qual estimador eu vou usar para testar qual das hipóteses faz mais sentido. Lembrando que o parâmetro é uma quantidade populacional. Então, para eu encontrar, por exemplo, a média populacional, eu precisaria entrevistar toda a população. Na prática, isso normalmente é inviável, por isso a gente usa o estimador, que é um valor calculado a partir de uma amostra. Nesse caso, como a gente quer testar a hipótese sobre a média populacional, a gente vai usar o estimador média amostral, supondo que esse valor estima bem o parâmetro. O próximo passo é obter a distribuição desse estimador. Para encontrar essa distribuição, a gente vai usar os seguintes resultados. O próximo passo é fixar o nível de significância do nosso teste. Então imagina que a gente está testando 2 hipóteses, H0 e H1. Então existem 2 tipos de erros que eu posso cometer.
Eu posso rejeitar H0 quando ela é verdadeira e eu posso não rejeitar quando ela é falsa. Aqui eu escrevo rejeitar e não rejeitar, ao invés de rejeitar e aceitar, porque H0 é minha hipótese nula, que representa a minha crença inicial. Então, se eu não rejeito H0, não significa que eu estou aceitando essa hipótese. Significa só que eu não tenho evidência para dizer que ela está errada. Quando você vai fazer um teste de hipótese, você precisa fixar uma dessas duas probabilidades de erro. A ideia é delimitar o quanto você está disposto a errar. É um consenso fixar o alfa porque esse é considerado o erro mais grave. Imagina que alguém acredita inicialmente numa teoria razoável. E aí você chega e fala para ela, você devia parar de acreditar nessa hipótese porque o meu teste rejeitou. Você estaria mudando a opinião da pessoa sobre aquela hipótese à toa, porque na verdade ela é verdadeira. Então faz sentido fixar alfa para garantir que essa probabilidade de erro vai ser pequena. A região crítica vai ser definida a partir desse valor alfa. Então, dentro desse contexto, a gente vai estar considerando que H0 é verdadeira. Com isso, aqueles resultados que eu mostrei ficam da seguinte forma. Lembrando que x, que representa o tamanho dos crânios atualmente, tem distribuição normal, com média 140 e variância 26 ao quadrado. Então, x é uma variável aleatória, e cada xi também tem essa distribuição. Então, x barra, que é a soma desses valores dividido por n, é função de variáveis aleatórias, então x barra também é uma variável aleatória e tem essa distribuição. Então imagina que essa é a curva da função de densidade de x barra. O valor observado dessa variável aleatória é o que vai decidir qual hipótese sobre μ faz mais sentido. Lembrando que eu quero testar se μ é significativamente menor do que 140. Então, para quais valores observados de x barra eu posso dizer que isso é verdade? Se eu observo valores maiores do que 140, eu obviamente não vou poder dizer que ele é significativamente menor do que 140. Mas se eu observo valores menores, pode ser que ele seja pequeno o suficiente para eu dizer que ele é significativamente menor do que 140, e pode ser que ele seja menor, mas não o suficiente para eu dizer isso. Agora eu preciso definir quão pequeno esse valor tem que ser para eu dizer que essa hipótese H1 é verdade. Então, quão pequeno esse valor precisa ser para eu dizer que ele é significativamente menor do que 140? Isso vai depender do valor alfa que eu fixei. Como x barra é uma densidade, a área abaixo dessa curva vale 1. Então imagina que a gente fixou alfa como 0,05. O que alfa vai representar nesse desenho? Alfa vai ser uma parte dessa área. Lembrando que alfa é a probabilidade de rejeitar a hipótese H0, dado que ela é verdadeira. E quando que eu vou rejeitar essa hipótese? Quando eu considerar que essa faz sentido. E nesse caso, H1 faz sentido se o valor observado for significativamente menor do que 140. Então a minha área vai estar para esse lado, já que aqui eu não rejeitaria H0. Então, se esse é o valor de alfa, essa área vai ficar para esse lado. Essa é a área alfa. Então, se eu observo valores menores do que esse, eu digo que rejeito H0 e é significativamente menor do que 140. E se eu observo valores maiores do que esse, eu não rejeito H0. Esse valor que delimita isso é chamado de x barra crítico. E todos os valores abaixo dele são parte da região crítica. Então, se o meu valor observado de x barra estiver dentro dessa região, eu posso dizer que μ é significativamente menor do que 140. Então, vamos continuar considerando esse valor de alfa. Sabemos que alfa é a probabilidade desse erro acontecer. Então, eu rejeito a minha hipótese H0 sobre μ se x barra pertencer à região crítica, certo? E H0 verdadeira significa μ ser igual a 140. E x barra vai pertencer à região crítica se ele for menor do que o x barra crítico que a gente definiu. Então, considerando que H0 é verdade, eu sei a distribuição de x barra. Logo, o único valor desconhecido aqui seria x barra crítico. Então, fixando essa área, eu consigo encontrar o x barra crítico. Se você tem acesso à tabela de uma normal padrão, o jeito mais fácil de fazer isso é padronizando a variável aleatória x barra. Para padronizar uma variável aleatória, você subtrai a média e divide pelo desvio padrão. Nesse caso, lembre que o desvio padrão de x barra é diferente do desvio padrão de x, e a média é a mesma. Se a variância de x barra era sigma ao quadrado sobre n, o desvio padrão vai ser a raiz disso. Para manter a desigualdade, desse lado eu também vou subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. Depois dessa padronização, eu posso dizer que essa variável aleatória tem distribuição normal, com média 0 e variância 1. Chamando isso tudo de z, eu tenho isso. Então, o que eu preciso encontrar aqui é o quantil de uma normal padrão. Lembrando que a gente fixou que isso é igual a 0,05. E como eu faço para encontrar esse quantio que eu chamei de z crítico? Bom, o que eu quero encontrar é um valor tal que a probabilidade de uma normal padrão ser menor do que esse valor é 0,05. Vamos ver isso na curva da normal padrão. Então, se essa é a distribuição de z, eu sei que abaixo dessa curva eu tenho a área 1. Então, esse valor é essa área. Aqui eu tenho 0,05, que é a área que representa a probabilidade de uma normal padrão ser menor
do que esse valor. Então, esse é o Z crítico, que no caso é igual a menos 1,64. Então, eu igualo isso a esse valor e obtenho isso. E resolvendo essa equação, eu encontro esse valor para o meu x barra crítico. Então, isso representa que a área abaixo desse valor é igual a 0,05. Então, nesse caso, qual vai ser a região crítica? Essa é a distribuição de x barra, então a região crítica vai ser os valores de x barra, tais que x barra é menor do que o x barra crítico, ou seja, essa vai ser a minha região crítica, que são os valores de x barra menores do que esse valor. E isso vai ser os valores de x barra, tais que x barra é menor do que 132,22. Se você lembrar, o valor de x barra observado na amostra foi 131,37. Então, esse valor pertence à região crítica, logo, eu rejeito H0. No contexto do problema, isso indica que há evidência de que a nova teoria faz sentido. Então, por fim, eu posso dizer que o tamanho médio dos crânios aumenta ao longo dos anos.